Em setembro de 1914, quando a poeira do Marne baixa e os exércitos se enterram nas margens do Aisne, os dois lados percebem a mesma coisa ao mesmo tempo. Se o inimigo está sólido à sua frente, talvez a solução esteja no flanco. Só que quando você tenta contornar o adversário, ele tenta contornar você de volta. É aqui que nasce a expressão corrida ao mar, uma sequência de tentativas sucessivas de flanqueamento que empurram o combate para o norte, setor após setor, Picardia, Artois, Flandres, até que a linha feche no Canal da Mancha e no Mar do Norte. E quando ela fecha, o que sobra não é um vencedor correndo em campo aberto. O que sobra é uma frente contínua, do mar até a Suíça, e uma guerra que muda de natureza. Hoje, a gente vai reconstruir essa corrida com rigor, não como uma lenda simplificada, mas como um processo militar e logístico documentado em comunicados oficiais, relatos e despachos, diários e registros operacionais, e também como um debate historiográfico, porque existe controvérsia sobre quem tentou flanquear quem primeiro, e o mais importante, porque nenhuma dessas manobras produziu o golpe decisivo esperado. A primeira imagem que você precisa guardar é simples: dois homens correndo em círculos, cada um tentando alcançar as costas do outro. Só que esses homens são exércitos inteiros, e o chão onde correm são trilhos ferroviários, estradas de terra, pontes, rios e cidades que viram nomes de batalhas. O choque entre mobilidade e desgaste começa aqui. Após o Marne, o comando alemão, sob a pressão de um plano inicial que fracassou e de uma realidade que se impõe, tenta estabilizar e retomar a iniciativa. Do lado aliado, especialmente franceses e britânicos, a ambição é clara: atingir o flanco direito alemão, cortar comunicações e forçar uma retirada ampla. Isso aparece não só nas memórias e análises posteriores, mas na linguagem de despachos e relatórios do período, em que a ideia de turning movement, envelopment, outflanking, retorna o tempo todo como esperança operacional. O problema é que flanquear exige duas coisas ao mesmo tempo: rapidez e concentração. Rapidez para chegar antes, concentração para bater com força quando chegar. E é aí que a guerra moderna de 1914 começa a cobrar o preço. Porque a rapidez depende de logística, e a concentração depende de coordenar massas de homens, artilharia, munição e suprimentos, em um espaço que em poucos dias vira lama e crateras. Para o público leigo, vale traduzir esse jogo com clareza. Imagine que você tem duas linhas de frente quase paralelas. Se você desloca unidades para norte tentando contornar, você cria um gancho, uma ponta avançada. Se essa ponta avança sem apoio, ela pode ser cortada. Então você precisa mover mais tropas, e o inimigo vê, reage, move também. A corrida ao mar é essa espiral de reação, alimentada por ferrovias, e pela leitura, muitas vezes imperfeita, do que o outro lado está fazendo. E aqui vem um mini gancho. O que parece um fenômeno inevitável no mapa, a linha indo até o mar, na verdade é uma série de decisões tomadas quase semana a semana. E cada decisão tem custos e consequências. Algumas delas estão registradas em despachos britânicos e em histórias oficiais publicadas depois. Outras aparecem em coleções e arquivos digitais, e em publicações acadêmicas que sintetizam os diários de operações e relatórios. O deslocamento do BEF, o Exército Expedicionário Britânico, é um dos movimentos mais emblemáticos dessa fase. Após Aisne, unidades britânicas são progressivamente transferidas para o norte, em direção à área de Flandres, onde portos e linhas de comunicações importam enormemente. Essa realocação é tanto uma decisão estratégica quanto logística. Não é andar a pé até lá. É reorganizar corpos de exército, colocar tropas em trens, ajustar abastecimento, articular com franceses e belgas. Os detalhes da perspectiva britânica aparecem em despachos de comando de 1914, os Dispatches, em que o comandante relata as operações e descreve movimentos, pressões e objetivos. Textos que, embora sejam narrativas oficiais e, portanto, carregados de justificativas, são fontes primárias valiosas quando cruzadas com o que o inimigo fez e com o que aconteceu no terreno. Em despachos sobre o período que culmina na primeira Batalha de Ypres,
A ideia de deslocamento e de segurar o flanco aparece como uma preocupação central, impedir que os alemães cheguem a certos pontos críticos. Não é o tipo de fonte que entrega o mapa completo sozinha, mas mostra a lógica interna e o que o alto comando acreditava estar ocorrendo. Do lado francês, o deslocamento de forças também é intenso. Há uma máquina administrativa e ferroviária que, apesar do choque inicial da guerra, ainda funciona o suficiente para reposicionar exércitos inteiros. E a França tem uma vantagem estrutural: lutar em seu território, com ferrovias radiais e uma cultura de planejamento logístico desenvolvida. Isso não significa facilidade, significa apenas que é possível mover, pagando caro. Do lado alemão, a rede ferroviária na retaguarda e o controle de áreas ocupadas na Bélgica e no norte da França também permitem movimentação, mas com fricções. Linhas saturadas, estações congestionadas, necessidade de abastecer forças grandes em ritmo alto. A corrida não é apenas de infantaria e cavalaria, é de horários de trem. E a cada transferência, você cria um novo problema. Como manter a artilharia abastecida? Como garantir munição para dias de combate? Como não colapsar a linha de suprimentos quando as estradas viram lama e as pontes viram alvos? A narrativa clássica costuma dizer que a guerra de movimento virou guerra de trincheiras. Mas a corrida ao mar é justamente o período em que a guerra de movimento tenta sobreviver, e falha progressivamente, porque o poder de fogo e a densidade de tropas tornam qualquer avanço caro demais. E porque as tentativas de virar o flanco sempre encontram o flanco sendo estendido também. Vamos seguir essa lógica passo a passo, sem transformar o vídeo num quebra-cabeça de nomes. A sequência geral, do ponto de vista operacional, é: esse é um ponto técnico que vale explicar. Uma ofensiva eficiente, em termos modernos, precisa de sincronização. Infantaria avança, artilharia apoia, engenharia abre caminho, comunicações coordenam. Em 1914, comunicações são frágeis. Telefone de campanha existe, mas depende de linhas que se rompem. Rádio tático ainda é limitado. Mensageiros são lentos e vulneráveis. O resultado é que as decisões são tomadas com atrasos e com informações incompletas. A corrida ao mar, vista de perto, é muitas vezes uma guerra de encontros, onde unidades batem de frente sem saber a exata força do outro lado. E os comunicados oficiais? Eles entram como uma camada interessante. Governos e comandos precisam informar a opinião pública, manter moral e também sinalizar para aliados e neutros. Na Alemanha, comunicados e relatos oficiais foram sistematizados e mais tarde traduzidos e publicados em coleções. Essas fontes trazem o tom do período, afirmações de sucesso, minimização de perdas e uma narrativa de controle. Mas quando você cruza o que um comunicado diz com o que o inimigo relata e com o que os historiadores reconstruíram a partir de diários de marcha e operações, você vê onde a propaganda termina e a fricção começa. No campo, setembro vira outubro, e outubro, na Flandres, não é apenas um mês no calendário, é uma mudança no clima e no terreno. O norte da França e a Bélgica oferecem uma geografia que transforma a logística em drama. Canais, rios, estradas estreitas, aldeias que viram nós viários. Cada ponte vira uma promessa, cada entroncamento ferroviário vira um alvo, e cada dia de chuva empurra homens e carros para o limite. Aqui um mini gancho cinematográfico. Imagine um trem militar entrando numa estação improvisada. Homens descem, ainda com poeira do Aisne, e em poucos minutos ouvem artilharia ao longe. Eles não chegaram para descansar, eles chegaram para correr mais um trecho e para cavar. O setor norte se torna o foco por razões estratégicas claras. Para os alemães, alcançar a costa e ameaçar os portos do canal podem isolar o BF e cortar um fluxo vital. Para britânicos e franceses, impedir isso é existencial. Essa lógica aparece repetidamente em análises posteriores e também pode ser percebida em relatos primários britânicos. A importância de manter a ligação com portos e linhas de abastecimento e de impedir a ruptura na direção do litoral. E então, no norte, os choques começam a se empilhar. Em termos gerais, você tem combates na região de Artois e Flandres que vão se encadeando, culminando em grandes confrontos como a primeira Batalha de Ypres e, no extremo norte, a batalha ao longo do Iser, onde o exército belga, pressionado, faz uma última linha defensiva. A dimensão belga é essencial e muitas vezes subestimada.
A Bélgica não é apenas o corredor por onde a Alemanha passou, ela é um ator militar, com um exército que recua, reorganiza e, em outubro, segura um setor crítico. Além disso, a questão belga tem uma documentação diplomática e governamental muito relevante. Coleções de correspondência publicada pelo próprio governo belga em 1914, apresentadas ao parlamento britânico, por exemplo, mostram o esforço de enquadrar a agressão e mobilizar apoio. Não são ordens de movimentação do fronte, mas são primárias para entender como o Estado belga comunica a guerra e como isso se conecta com o compromisso aliado no teatro. No fronte, porém, o que decide é a capacidade de colocar homens no lugar certo no tempo certo, e é aqui que a logística deixa de ser um tema de bastidor e vira o coração da corrida ao mar. Mover exércitos em 1914 significa, acima de tudo, ferrovias. A França e a Alemanha entram na guerra com planejamentos ferroviários detalhados, timetables, prioridades, capacidade de linha. Mas planejamento não é execução. Quando a guerra real começa, os trilhos ficam saturados. E saturação significa escolhas dolorosas. Você manda munição ou comida. Você manda reforços ou peças de artilharia. Você evacua feridos ou traz mais homens. E cada escolha se reflete na linha de frente em 24, 48, 72 horas. Se você quer sentir isso em linguagem didática, logística é a arte de transformar um exército no papel em um exército de pode lutar amanhã. Sem munição, artilharia vira ferro morto. Sem comida e forragem, homens e cavalos desabam. Sem peças de reposição, as poucas viaturas e canhões falham. E a corrida ao mar exige logística em modo de emergência contínua, deslocar e lutar quase sem pausa. Esse esforço aparece em estudos acadêmicos sobre logística e transporte na Primeira Guerra, que ajudam a entender com números e estruturas por que a nobilidade tinha um teto, mas também aparece indiretamente nas fontes de época, nas reclamações sobre abastecimento, na ênfase dada a entroncamentos, na repetição de temas como dificuldade de manter contato, estradas intransitáveis, fogo de artilharia impedindo a aproximação. E então chegamos ao ponto central do nosso vídeo. Por que a linha fecha até o canal? A resposta curta seria porque o espaço acabou, mas isso é simplificar demais. O espaço acaba não só por geografia, mas porque ambos os lados conseguem reagir rápido o suficiente para estender a linha antes que o outro a ultrapasse. E eles conseguem reagir porque as ferrovias, apesar do caos, ainda funcionam como multiplicadores. É a infraestrutura que permite que uma ameaça no flanco seja respondida com transferência de corpos e exércitos, criando uma nova continuidade. Ao mesmo tempo, cada tentativa de flanqueamento encontra resistência que se torna mais densa. O fronte se costura como um tecido. Primeiro pontos isolados, depois linhas, depois um pano inteiro. Cada aldeia fortificada, cada trecho de trincheira, cada bateria em posição vira um ponto de fixação. E quando você tem pontos suficientes, o tecido não rasga facilmente. Na prática, a corrida ao mar é uma corrida para criar essa costura antes do adversário. O que começa com movimentos relativamente abertos se transforma em linhas entrincheiradas. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece porque, à medida que as tropas chegam, elas cavam. E quanto mais elas cavam, mais o fogo defensivo domina. E quanto mais o fogo defensivo domina, mais caro fica avançar. E quanto mais caro fica avançar, mais a tendência é cavar mais. É um ciclo. A primeira batalha de Ypres, em outubro e novembro de 1914, é um símbolo dessa transição. Combates intensos, ataques e contra-ataques e uma tentativa alemã de avançar em direção a pontos estratégicos na Flandres, enquanto britânicos e franceses tentam segurar. A documentação britânica, despachos e memórias, descreve a pressão e a importância do setor. A historiografia posterior, inclusive histórias oficiais alemãs traduzidas, permite ver como do lado alemão também havia uma percepção de oportunidade e urgência. Só que, novamente, urgência e oportunidade não se materializam automaticamente em vitória operacional. No extremo norte, a linha belga no Iezer e a luta por manter um último pedaço da Bélgica livre são decisivas para fechar o fronte no litoral. E aqui entra um elemento físico que parece quase cinematográfico, mas é estratégico: água, canais, diques, planícies costeiras. A geografia da Flandres Marítima permite inundações controladas em certas condições, um recurso defensivo com efeitos reais no campo de batalha. Não é magia, é engenharia, tempo e decisão política militar. É o tipo de recurso que congela um setor e contribui para que a linha, ao chegar ao mar, não encontre uma porta aberta para continuar. Agora, é importante evitar uma armadilha narrativa. A corrida ao mar não foi uma corrida linear para o litoral como se ambos soubessem exatamente para onde iam. Foi uma sequência de operações e reações. E é aí que o rigor histórico entra. A gente precisa separar a metáfora, corrida, do mecanismo real, transferências ferroviárias e tentativas de envolver o flanco. A metáfora é útil,
mas só se a gente mostrar o motor por trás dela. E o motor, muitas vezes, está em ordens e relatórios. O problema prático, e aqui eu preciso ser transparente com você, é que ordens específicas de movimentação de setembro-outubro de 1914, em facsímile completo e facilmente acessível, nem sempre estão reunidas em um único repositório público com links diretos e claros. Muitos diários operacionais, como JMO franceses, existem e são acessíveis via portais oficiais, mas localizar rapidamente a ordem X do dia Y exige pesquisa mais profunda e às vezes navegação em bases com busca interna e PDFs extensos. O que eu vou fazer no roteiro é usar fontes primárias que estão claramente acessíveis, despachos e coleções publicadas, comunicações diplomáticas e coleções de documentos, e complementar com secundárias acadêmicas sólidas que reconstruíram a cronologia operacional a partir desses materiais de arquivo. E onde uma ordem específica não estiver localizada com precisão, eu não vou inventar. Vou indicar o tipo de documento e o que os estudos mostram, sem forjar um número de ordem ou uma data que eu não tenha. Essa honestidade metodológica é parte do rigor. Voltando ao campo, as transferências de exércitos e logística não são só mover homens, são também mover estados maiores, e isso importa muito. Um estado maior é o cérebro, mapas, oficiais de ligação, telecomunicações, organização do fogo. Se você desloca um corpo de exército sem capacidade de comando adaptada, você cria caos. A corrida ao mar é cheia de momentos em que unidades chegam e entram em combate com coordenação imperfeita, porque o tempo não permite uma preparação metódica. O resultado é choque e desgaste no norte, e esse desgaste é tanto humano quanto material. 1914 ainda é o ano de exércitos que acreditam em decisões rápidas, mas já estão enfrentando uma realidade industrial. A taxa de consumo de munição sobe, a necessidade de artilharia pesada fica evidente e os exércitos aprendem, muitas vezes do pior jeito, que atacar posições improvisadas pode custar milhares em horas. Esse choque também tem um componente moral e narrativo. Em jornais de época, em comunicados oficiais, a linguagem frequentemente tenta controlar a percepção. Avanços, resistência heróica, inimigo rechaçado. Isso é comum em todos os lados. O que a gente precisa entender é que, por trás do texto, o mapa está sendo redesenhado com sangue e lama. Agora, por que a linha fecha até o canal? E por que isso cria a consequência maior, uma frente contínua? Porque a lógica de flanqueamento, que deveria produzir uma ponta capaz de entrar na retaguarda do inimigo, falha repetidamente por 3 razões combinadas. Primeira, paridade de mobilidade estratégica. Ambos os lados conseguem deslocar forças pelo menos rápido o suficiente para negar o movimento decisivo. A ferrovia não é monopólio de um lado. Assim, a tentativa de envolver gera uma reação que cria uma nova linha mais ao larte. É uma corrida de espelho. Segunda, densidade crescente e poder de fogo defensivo. À medida que o fronte se estende, as tropas começam a cavar e posicionar metralhadoras e artilharia. A capacidade de varrer terreno aberto com fogo torna ataques frontais e manobras próximas extremamente caros. Mesmo que você chegue ao flanco, o flanco não é vazio por muito tempo. Terceira, limitações de comando e controle. 1914 ainda não tem a elasticidade de coordenação que uma grande manobra envolvente exige. A fricção, atrasos, falhas de comunicação, reconhecimento insuficiente impede que uma oportunidade seja explorada plenamente antes que o inimigo reaja. Essas 3 razões aparecem de formas diferentes em historiografia contemporânea e em reconstruções oficiais. Estudos sobre logística e transporte explicam a paridade e as limitações. Despachos e relatos mostram a fricção. Histórias oficiais e análises operacionais mostram a densidade de fogo e o custo. E aqui entra a controvérsia historiográfica que vale resumir com honestidade. Há interpretações que enfatizam a corrida ao mar como plano deliberado, uma espécie de grande tentativa de envolvimento em que ambos conscientemente tentam o mesmo objetivo, envolver o flanco norte. A corrida ao mar como reação improvisada, menos um plano e mais uma sequência de respostas táticas ou operacionais a ameaças percebidas, com cada lado tentando não ser flanqueado. A corrida ao mar como produto estrutural, a consequência lógica de exércitos de massa com ferrovias e poder de fogo moderno, em que a extensão do fronte é quase inevitável. O consenso mais aceito hoje, na literatura acadêmica, tende a combinar 2 e 3. Existiam intenções de manobra sim,
mas o processo foi altamente reativo e condicionado por estruturas, mobilização, ferrovias, fogo defensivo, que limitaram o resultado. Ou seja, não foi uma coreografia perfeita, foi um empurrão de sistema. Chegamos então ao momento chave da narrativa. Quando o fronte encosta no mar, a guerra muda de fase. Isso não quer dizer que nunca mais houve movimento. Houve, mas a ideia de uma grande manobra de flanco no Ocidente, naquele formato, se torna muito mais difícil. Você não tem mais bordas livres. Do mar até a Suíça, a linha é contínua. O que sobrou para 1915 e além é a tentativa de romper, não contornar. E romper uma linha entrincheirada com artilharia e arame farpado exige uma escala industrial de fogo e perdas. A consequência imediata, portanto, é estratégica e psicológica. A esperança de terminar até o Natal, tão presente no imaginário de 1914, perde o chão. A corrida ao mar termina com o fronte fechado, e um fronte fechado é um problema de atrito. Quem aguenta mais tempo, quem produz mais munição, quem mantém moral, quem alimenta exércitos por anos. E aí, quando você volta ao mapa, entende a ironia. A corrida termina não com uma vitória, mas com uma linha. Uma linha que parece simples, mas que é o resultado de milhares de ordens, viagens de trem, combates locais e decisões tomadas sob pressão. Para encerrar, eu quero amarrar esse episódio com uma imagem documental e não com uma frase de efeito inventada. Quando a gente lê despachos de comando, comunicados e relatos do período, o que aparece é um padrão: a insistência em objetivos operacionais e a descrição de resistências ferozes e dificuldades de coordenação. E quando a gente lê as análises acadêmicas e histórias oficiais, o padrão se confirma. A corrida ao mar não é um capítulo curioso, é o mecanismo pelo qual o Ocidente entra na guerra de trincheiras em escala total. Se você entendeu isso, você entendeu por que 1914 não acabou no Marne. O Marne impediu uma decisão rápida. O Aisne mostrou que romper de frente seria caro, e a corrida ao mar provou que contornar também não seria simples. A partir daí, o fronte contínuo é uma sentença. A guerra será longa e será industrial. E quando a câmera fecha no mapa, a linha do fronte vira uma cicatriz, do mar até as montanhas. Um risco que, em outubro de 1914, ainda estava sendo desenhado, com pressa, com trilhos, com lama, e com um custo que o mundo só começava a medir.